gente, tudo bem? Vocês estão lembrados que num vídeo que eu fiz há pouco tempo, nós falamos sobre o mundo atual, esse cenário que foi atingido por uma pandemia tão violenta quanto esta do Covid-19. Falamos sobre o cenário, sobre suas características e, o que é mais importante, os efeitos nocivos que esse cenário pode estar tendo no equilíbrio emocional das pessoas ao redor de todo o nosso mundo. E nós terminamos o vídeo com uma reflexão que nos questionava, né, nos fazia pensar no que poderia ser feito, o que nós podemos fazer para que, apesar do cenário adverso, a gente possa viver com uma certa tranquilidade e o famoso equilíbrio emocional. Vamos agora, então, tentar descobrir essa fórmula mágica. Bom, nós vamos começar com um conceito que você já deve ter ouvido falar. Alguns mais, outros menos, mas todo mundo já ouviu falar da inteligência emocional. Esse conceito se tornou muito forte a partir da década de 90, 94, 95, e de lá para cá ele só veio ganhando importância. Há uns 10 anos, mais ou menos, ele foi muito reforçado por meio do desenvolvimento da neurociência. A neurociência, a partir de novas e surpreendentes descobertas, vem nos ajudando a entender melhor o que é inteligência emocional e como ela se aplica nos nossos cotidianos. E o que é inteligência emocional? A gente encontra muitos conceitos, muitas definições, mas eu gosto muito de um que diz assim: inteligência emocional é a capacidade de identificar, avaliar e gerenciar nossas emoções, bem como perceber as emoções nas outras pessoas e manter relacionamentos saudáveis e sustentáveis. Então, é isso. Se eu consigo administrar as minhas emoções, descobrir quais são, ver bem o que eu estou sentindo, conseguir avaliar se está me fazendo bem ou mal, gerenciar essas emoções, perceber essas emoções nos outros e gerenciar meus relacionamentos, esse é o caminho da inteligência emocional. A inteligência emocional ela tem 4 pilares, que a gente diz: a autoconsciência, o autocontrole, a consciência social e a gestão de relacionamentos. Esses 2 primeiros pilares, a autoconsciência e o autocontrole, eles estão mais ligados às competências pessoais. Eles estão ligados à relação que eu tenho comigo mesmo. O quanto eu estou consciente, né, das minhas necessidades, dos meus atributos, dos meus pontos fortes, das minhas oportunidades de melhoria, e também o autocontrole. Eu sou capaz de me controlar, como é que eu lido com raiva, como é que eu lido com frustração, decepção, são as competências pessoais e constituem inteligência emocional. Os outros 2 pilares, que é a consciência social e a gestão de relacionamentos, estão ligados ao que a gente chama de gestão de relacionamento. É gestão social, estão mais para fora. E por isso eles são chamados de inteligência social. Consciência social é da inteligência social, é a habilidade que nos permite viver bem com os outros, ter um convívio harmonioso e saudável com todas as pessoas. Esses 4 pilares, notadamente os 2 primeiros, nos permitem lidar muito com as nossas emoções e são decisivos para os momentos pelos quais nós estamos passando agora. É preciso ter muito autocontrole e muito autoconsciência para que a gente consiga domar esses nossos sentimentos e emoções e sair do outro lado um pouquinho melhor. E assim a gente pergunta, mas inteligência emocional, tá? Você identificou, você falou, conversou um pouco sobre ela, mas o que é que eu posso fazer para ser uma pessoa emocionalmente inteligente? O que eu preciso fazer?
E aí, gente, a gente tem uma notícia muito boa para vocês. É que inteligência emocional não é algo estático. Inteligência emocional é dinâmico. E, assim sendo, ela cresce, ela se desenvolve, ela se expande. Inteligência emocional é algo que se treina e se aprende. E essa é a grande vantagem. A gente não nasce dotado de uma plena consciência social, emocional, mas a gente vai desenvolvendo isso. E como eu desenvolvo isso? Como é que você desenvolve? Você tem que ter paciência, persistência, disciplina, tem algumas coisas que você tem que observar com muito cuidado, muita resiliência. Nós vamos depois falar sobre resiliência. Algum esforço, mas a contrapartida é muito legal. A contrapartida de todo esse esforço é uma vida mais equilibrada emocionalmente, é um bem-estar emocional, é estar no mundo mais pleno. Então, eu acho que vale a pena. E nós vamos pensar um pouquinho nesse papel dessa inteligência emocional, nesse cenário VUCA. Nós já falamos um pouco em tudo que o VUCA pode provocar, né? E nós vamos então falar da inteligência emocional nesse cenário. Então, que tipo de sentimentos e emoções o cenário VUCA está provocando em todos nós? Nós já vimos ansiedade, insegurança, medo, tristeza, raiva, são os mais comuns. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Vamos começar pela insegurança. A insegurança está provocada porque nós não sabemos muito como agir, né? Como fazer. E essa insegurança que nos é transmitida por tantas notícias, né? Ver assim, por exemplo, vai piorar, está morrendo muita gente, e a gente começa a se perguntar uma perguntinha que muita gente diz que é a senha para a ansiedade. A senha para a ansiedade é formada por duas palavrinhas, e se? Porque a gente começa a perguntar assim, e se eu ficar doente? E se morrer alguém da minha família? E se eu perder o emprego? E se eu não conseguir sustentar minha família? E esse se vai alimentando essas preocupações doentias, nossa. E isso faz com que a nossa ansiedade, que é essa preocupação constante, aumente. A preocupação constante vai aumentar a insegurança, porque eu não estou seguro, eu não sei o que pode acontecer aqui, como é que eu vou lidar com esse cenário, o que eu posso fazer, e se tudo de repente mudar, essa é a insegurança. E o que eu posso fazer? Vamos começar por essas duas emoções. O que eu posso fazer para alimentar essas duas emoções? Para alimentar, não, desculpe, para combater essas duas emoções. Vamos começar falando um pouco da insegurança. É você começar a se olhar com olhares mais benevolentes. Você começar a mapear, se conhecer quem sou eu, fazer um mapeamento das suas competências, mas olhando muito para os seus pontos fortes. Procure enxergar os seus pontos fortes. Além disso, procure conviver com pessoas otimistas, com pessoas que estejam vendo o lado bom da vida e que passem isso. Cultive amizades, tenha bons amigos, procure se distrair, saia um pouco do momento das preocupações, viva o momento presente. A gente fala muito numa técnica agora, que é o mindfulness, que tem a ver com você se centrar no presente. O IC te joga sempre para o futuro, e te joga para um futuro negativo. E se eu morrer? E se eu ficar doente? E se eu for infectado pelo Covid? Não, vamos jogar para frente, vamos jogar para o momento presente, e de uma forma positiva. Eu agora estou bem, que bom, eu ainda tenho um emprego, eu estou bem. Se essas não forem as condições de sua vida agora, ache dois aspectos positivos. Eu tenho certeza que você vai encontrar. Procure caminhar, fazer exercícios físicos. Para a insegurança, se recomenda muito a meditação,
Para a ansiedade, a respiração que a gente chama de respiração controlada, né? É quando você percebe que a sua respiração está com uma frequência cardíaca mais acelerada, e a gente sabe que isso é um sintoma de ansiedade, você procurar voltar atrás nisso, forçar a sua respiração numa respiração mais regular, mais pausada, mais controlada, mais guiada. Dê umas 4 ou 5 respiradas assim, expirando o ar vagarosamente pelo nariz, soltando vagarosamente pela boca. Vá recuperando o seu ritmo normal de respiração. Ajuda a controlar essa ansiedade que a gente está sentindo. Meditação é você também procurar se tornar o protagonista da sua vida. Você procurar tomar a responsabilidade da sua vida nas suas mãos. Eu me sinto seguro e ansioso em função do cenário, né? Mas o que eu posso fazer no meu âmbito pessoal para mudar um pouco essa situação? E eu sempre digo, gente, quando a situação ficar muito assim, exacerbada, a gente deve procurar ajuda, né? A gente procura ajuda com os amigos. A gente sempre tem um amigo que a gente pode conversar, bater um papo. E um papo agradável com um amigo pode não ser uma consulta terapêutica, mas é terapia. Ou, desculpe, pode não ser uma terapia, mas é um momento terapêutico. E, no último caso, até uma terapia mesmo, procurar um profissional que possa te ajudar. Ansiedade dizem que é o mal do século. Então, tem muito profissional preparado para trabalhar com as nossas ansiedades. Pedir ajuda é sempre, sempre muito bom. O medo. O medo, o medo é decorrente da percepção que a gente tem de que existe um perigo, né? A gente tem medo porque a gente acha que existe um perigo. Só que essa percepção ela pode ser real ou imaginária. Às vezes o nosso perigo nem existe. A gente tem que primeiro identificar se a nossa percepção é imaginária ou é real, de perigo. E aí a gente combate o perigo como? Primeiro, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar com muita força de que nós somos capazes. Esse fé ou acreditar com força, ele nos enche de uma coisa que a gente chama de coragem. E o que é a coragem, gente? Coragem é a gente ser capaz de agir apesar do medo. Então, quando eu ajo apesar do medo que eu estou sentindo, eu estou sendo corajosa. Olha que legal, né? É ter coragem, pensar, criar cenas mais positivas, né? Abandonar essas cenas temidas que nos dão tanto medo, é procurar centrar-se, essa coisa de estar presente no momento. Às vezes a gente tem medo porque a gente se leva para um passado que nos deu medo, ou se leva para o futuro que nos amedronta também. Vamos ficar no presente. E assim, e tomar muito cuidado com o medo, porque quando o medo aumenta muito, ele vira pânico. E aí, pânico, sim, pânico é, é patológico, a gente tem que tratar, então procurar controlar esse medo. Também conversando com os amigos, procurando ajuda. Tudo isso são receitas de desenvolvimento da inteligência emocional. A tristeza. Nossa, a tristeza normalmente ela vem com uma recordação persistente de algo que nos aconteceu ou aconteceu com uma pessoa querida, e também tem que ser tratada com muito cuidado, porque a tristeza, quando aumenta muito, ela vira depressão, que também aí vira uma coisa que precisa realmente de um socorro especializado, do socorro profissional. Existe muita gente morrendo de depressão e nós temos que tomar muito cuidado. E o que fazer para combater a tristeza? É lembrar das coisas positivas que a gente tem na vida, daquilo que a gente já viveu, belas recordações, fazer um mapeamento da minha vida atual, levantar o que eu tenho de bom, identificar os meus pontos fortes, ter conversas estimulantes, escolher pessoas conhecidas
que sejam otimistas, animadas, que sejam pessoas motivadas, pegar um pouquinho disso delas. Com isso, a gente combate o nosso medo. Né? E a raiva? E a raiva também, às vezes, a gente, né, até com algumas notícias que a gente vê, aquilo dá uma sensação ruim de raiva mesmo. E o que eu faço com a raiva? Viver com raiva não é muito bom, não, né? Viver com raiva é uma coisa amarga, é uma coisa muito nociva. Então, assim, só que a raiva ela é vista como uma emoção repentina, ela nos assalta. Se a gente consegue pensar um pouquinho, a gente vai saindo desse estado raivoso. Então, o que os especialistas aconselham para combater a raiva é a gente respirar também. Gente, olha, a respiração está sendo vista como algo assim de um valor tremendo, viu? É a gente respirar, porque se você respirar calmamente, você vai deixar que a informação que veio do ambiente, que é uma informação sensorial, porque foram os seus sensores, ou foi a audição, ou foi a visão, alguma coisa pegou essa informação, você deixar aquilo acalmar e chegar no cérebro pensante da gente, o neocórtex, que aí você consegue enxergar de uma maneira mais racional. A decisão sai de um modo mais acertado. Então, a respiração é para isso. É para que a emoção se acalme, porque o primeiro movimento é de emoção e a informação chegue na razão, que vai mediar e buscar um equilíbrio. Então, assim, são esses conselhos que a gente dá, porque eles são todos, vamos dizer, oriundos da inteligência emocional. E esse falado muito que eu lido, que eu tenho estudado, é que tem 4 competências que são essenciais para a gente estar combatendo tudo de nocivo que está chegando para a gente. Essas competências são a empatia tem sido também a protagonista no momento, né? O senso de propósito, a flexibilidade e a resiliência. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A empatia, porque a empatia vai desdobrar da gente essa preocupação com o outro, a preocupação com o meio ambiente, com os necessitados, com as pessoas que estão com fome, a preocupação com quem está no hospital, a preocupação com os meus familiares, com os meus amigos. Então, a empatia tem esse poder de desenvolver sentimentos extremamente favoráveis. Nós estamos no momento, nós já falamos isso, que a cooperação é imprescindível. Nós temos que cooperar mais do que a gente, né? Os governantes a nível internacional, todos os chefes de Estado, os diplomatas, os especialistas, todos esses têm que entrar em sintonia, eles têm que entrar no movimento de cooperação, de ajuda, senão vai ser muito mais difícil. E a gente, quando começa a se preocupar com os outros, que a empatia é definida atualmente como você ter a capacidade de compreender o que o outro está pensando e o que o outro está sentindo. Né? Não existe mais aquele negócio de se colocar no lugar do outro, porque é muito difícil eu me colocar no lugar do outro. O outro tem outra história de vida, outras experiências, eu não vou conseguir me colocar, mas eu posso compreender o que ele sente e o que ele pensa. Então, esse movimento de eu procurar compreender o que o outro pensa e sente, tira o foco de mim mesmo. Então, eu deixo de me preocupar tanto comigo mesmo. A minha ansiedade diminui, tudo meu diminui, porque eu me preocupo mais com o outro. Eu tiro o foco de mim mesmo e eu passo para o outro. Eu posso sentir algumas emoções pelo que o outro está vivendo, mas o autocentramento diminui. E como é que a gente se mostra mais empático? Como é que a gente cultiva e desenvolve essa empatia? Tem algumas atitudes que são legais, né? Primeiro, procurar sorrir muito. Quando a gente sorri, a gente se mostra amigável, a gente tem mais chance de se aproximar das pessoas. A própria, vamos dizer assim, o movimento corporal, como o seu corpo está,
ele mostra se você está no momento de doação ou de rejeição. Então, adotar essas posturas corporais de doação, é sentar perto, sorrir, procurar conversar. Não, sentar perto é perigoso, né? Mas procurar se aproximar de uma maneira da pessoa. É a gente se interessar pelo outro. É se a gente não está no momento que não pode ouvir o outro, pelo menos ser gentil ao comunicar isso, né? Explicar por que nesse momento você não está tão disponível, mas assegurar que você vai estar disponível no outro momento. É escutar o outro em vez de primeiro derramar as suas coisas. Tudo isso são movimentos que desenvolvem essa coisa do empático. E é muito importante a gente ser empático, gente. A segunda é o senso de propósito. O senso de propósito é uma coisa muito legal, porque é o que a gente quer para a vida da gente. Então, alimenta muito a nossa felicidade, nosso bem-estar. Se eu sinto que eu estou num caminho alinhado com o meu senso de propósito, eu estou bem. Então, o que a gente deve fazer? Toda hora fazer uma autoavaliação, se questionar se tudo aquilo que você tem feito, né, tem decidido e tem feito, está alinhado com o teu senso de propósito ou não. Porque às vezes a gente está perdendo tempo fazendo coisas que não têm nada a ver com o nosso propósito. E isso nos causa um mal-estar, mesmo que a gente não seja consciente da razão do mal-estar, o mal-estar indica que a gente está se afastando do nosso propósito. Então, esse questionamento é direcionado para que a gente veja se o que a gente está vivendo, fazendo e pensando está alinhado ou não com o nosso propósito, passa a constituir uma espécie de bússola emocional para a gente. A flexibilidade, gente, flexibilidade é a capacidade que a gente tem de conseguir regular nossas emoções diante de situações inesperadas. A pessoa flexível ela não sofre muito com a mudança, porque ela tem essa capacidade de mudar. Os inflexíveis são aqueles que, diante de uma mudança, ficam ou negando a mudança, ou questionando essa mudança e não aceita. E nós estamos vivendo um momento em que as mudanças têm que ser aceitas, a gente não tem outro jeito, né? Nós temos que aceitar. E a pessoa flexível, ela, em vez de ficar negando e resistindo à mudança, ela imediatamente leva o foco para o que pode ser feito. O que eu posso melhorar nessa situação, apesar da mudança, e não negar ou resistir. Isso é uma qualidade da flexibilidade, que faz parte da inteligência emocional. E, finalmente, a resiliência. A resiliência é um tipo especial de flexibilidade. É a capacidade que a gente recuperar o equilíbrio emocional rapidamente, mesmo depois de passar por uma experiência ruim. As pessoas resilientes são muito mais adaptáveis. Elas não param muito tempo, não perdem muito tempo se lamentando. Elas se recuperam. E também, para esse momento de pandemia, é muito importante. Então, gente, é assim, estamos numa pandemia, vivendo situações incontroláveis. O que está acontecendo a gente não pode controlar. Então, o que nos resta fazer? O que nos resta fazer é controlar a única coisa que a gente pode efetivamente controlar, embora às vezes não consiga, que é nós mesmos. Então, a inteligência emocional tem como foco isso. Esses primeiros pilares, autoconsciência e autocontrole, eles são destinados para isso, para o controle. Então, se eu não posso controlar o mundo ao meu redor, eu vou tentar me controlar, para que eu possa lidar com esse mundo da melhor maneira possível. É isso que nos mostra a inteligência emocional. Como lidar com esse mundo da melhor maneira possível? Bom, gente, é isso. E eu quero terminar com um questionamento, só para incomodar vocês um pouco. O que vocês estão fazendo a respeito de toda essa situação desencadeada pela pandemia atual?
Vocês estão esperando ela passar ou vocês estão se preparando para os novos cenários? Ou vocês estão se preparando para futuras mudanças? Porque o que o cenário indica é que as mudanças vão continuar. Então, o que eu vou ficar esperando? Sentadinho, como a gente diz, olhando as mudanças, ou eu vou me preparar? Esse, assim, é o que eu lanço como última mensagem. Muito obrigada. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau.